Ora viva, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Fórum, seu espaço de debate em que olhamos para os temas de grande relevo que marcam a atualidade nacional. Hoje nós faremos diferente e vamos palmilhar o país trazendo o melhor das análises no que toca aos desafios atuais do país. Vamos desde apresentar o nosso painel para o debate de hoje. Contamos com a presença de Elgi Amado por parte do Partido Frelimo e também de Ismael Nhacuco por parte do Partido Movimento Democrático de Moçambique. Era suposto, como habitual, nesta plataforma temos também a presença do Partido Renamo, mas mais uma vez e pela segunda vez consecutiva não temos a presença de José Manteigas, que até as primeiras horas eu estava alinhado para estar presente neste debate. O seu lugar está, como se pode ver, vago e não deu, portanto, nenhuma satisfação para a sua ausência no programa de hoje. Vamos, entretanto, por estarem reunidas as condições, temos duas alas que podem esmiuçar seus pensamentos em torno dos temas que estão agendados para hoje, dar seguimento a este debate hoje. Vamos falar das regalias aprovadas no quadro do Estatuto de Funcionário e Agente Parlamentar. Este assunto que gera alguma controvérsia social. Vamos também falar da conclusão da primeira parte de formação de fuzileiros moçambicanos por parte dos Estados Unidos da América, essa formação que terminou a semana finda e apontam-se alguns ganhos imensuráveis no quadro da preparação dos homens que estão na linha de frente no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Quero desde já passar a palavra aos meus painelistas. Começo por Elgi Amado. Quais são as suas notas de introdução? Bem-vindo ao Grande Fórum. Muito obrigado. As minhas primeiras palavras são, pois, naturalmente, para com elas e com toda a ênfase, exprimir o meu mais elevado sentido de agradecimento à TV Mais por este convite que me endereçou para debruçar por um tema tão pertinente quanto oportuno. Em segundo lugar, queria aproveitar para saudar o estimado telespectador aí desse lado e saudar igualmente o meu amigo Ismael, colega do painel. E relativamente à questão que as notas prévias. Qual é o assunto da semana que para si é digno de algum realce antes de entrarmos para os temas de debate? O assunto da semana que para mim é digno de realce é a visita de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, Jaime Bessa Neto, a Portugal. Portanto, é uma visita de caráter muito importante dentro daquilo que é a pretensão do governo de Moçambique para continuar a fortificar, a municiar, a capacitar, portanto, as forças de defesa e segurança, neste caso, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, porque, como vós sabeis, estamos perante um contexto no qual é imperioso que tenhamos Forças Armadas de Defesa de Moçambique à altura, portanto, das necessidades do país. Portanto, esta visita do Ministro da Defesa a Portugal reveste-se de grande importância na medida em que vai buscar, vai colher aquela fruta que nós precisamos, portanto, para este contexto em que o país vive um contexto específico. Portanto, a minha nota prévia é a visita do Ministro da Defesa a Portugal. Muito bem, Elgi Amado ficou essencial nesta nota prévia. Passamos a palavra para Ismael Nhacuco. Qual é, para si, o fato da semana? Bom, também, em primeiro lugar, cumprimentar ao colega painelista, a todos os telespectadores que nos ouvem e ouvintes da Rádio Mais. O meu facto da semana vai, em primeiro lugar, para saudar ao presidente do Conselho Nacional do MDM, o Partido MDM, por ter aprovado a data da realização do Conselho Nacional, portanto, para o dia 29 e 30 de maio. E esta saudação é extensiva a todos os quadros e membros do Conselho Nacional, no sentido de que
sejam municiados das ferramentas necessárias para poderem debruçar-se sobre todos os problemas do partido e a sabedoria necessária para, dentro daquilo que é a agenda, que tem como ponto principal a marcação do Congresso Extraordinário para a eleição do sucessor do saudoso presidente David Semango e, obviamente, o debate sobre as questões pertinentes do país. Portanto, é de saudar. O MDM é um partido enraizado em Moçambique, é um partido de dimensão nacional. Portanto, quando realiza este tipo de encontros de quadros nacionais, demonstra maturidade política, demonstra capacidade de ombrear com as outras forças políticas e, acima de tudo, demonstra também o que é um partido maduro o suficiente para que lute pelo espaço político, para que tenha do povo moçambicano a representação que lhe é merecida. Portanto, outra questão que eu queria trazer também como pontos prévios tem a ver com a reunião extraordinária da Assembleia Geral da EDM, que anulou por completo a decisão da direção da EDM de fixar um câmbio para o pagamento dos subsídios em dólares dos funcionários da EDM. Portanto, esta decisão do Conselho de Administração da Empresa de Eletricidade de Moçambique, que é uma empresa pública, consubstanciava numa autêntica burla ao povo moçambicano, consubstanciava numa afronta àquilo que são as decisões do Banco de Moçambique e até aquilo que é a dinâmica do mercado monetário, no sentido de que, ao seu belo prazer, queriam atribuir-se regalias usando um câmbio fixo de 75 meticais por dólar, quando o dólar, como é sabido, anda na casa dos 57, 58 meticais. Portanto, estamos a falar aqui do incremento, vou dizer incremento salarial, entre aspas, à volta de 20 meticais por cada dólar que cada funcionário recebia. Isto é uma afronta ao povo moçambicano, na medida em que, quando o dólar conheceu o seu mais alto nível de depreciação, portanto, o dólar que andou em algum tempo a 45, 47, 50, conheceu um nível de depreciação extremamente alto. Sim, eu estou mesmo a terminar. O metical conheceu uma depreciação extremamente alta, que atingiu até 75 meticais. Estes funcionários beneficiaram-se desta depreciação do metical e dos dólares que tinham, ganharam mais meticais. Nessa altura, não conseguiram dizer que estamos a encher o bolso com o efeito cambial, e hoje, quando o dólar tende a apreciar de forma positiva, até porque isto melhora um pouco o contexto econômico e o poder de compra dos importadores, são estes que também querem se beneficiar alegadamente porque estão a perder poder de compra. Ora, a EDM não pode ser uma instituição para as pessoas ganharem dinheiro sem esforço. Então, é um dinheiro que é salário, que é merecido, que todo funcionário merece, mas estas ginásticas, tanto não é digna. E aqui quero pedir, mais uma vez, à Assembleia Geral que demita este Conselho de Administração, porque mostrou que não defende o povo moçambicano. Estamos a pagar tarifas extremamente altas para acomodar interesses pessoais. Portanto, eu penso que este ponto é digno de realce e até de um debate aberto, porque podem estar a acontecer em outras instituições públicas, empresas públicas, e como não veio a público, nós não temos conhecimento e, portanto, não podemos fazer nenhum comentário. Naturalmente, vamos ter a oportunidade para debater este assunto. Se calhar, se vemos um pouco sobre tempo lá para o final do programa, podemos aprofundar isto. Mas vamos para aquilo que está indicado para hoje. Vamos naturalmente começar por olhar para este projeto de lei que aprova regalias no quadro do Estatuto de Funcionário e Agente Parlamentar. Começo por si, LG Imad, como é que olha para a aprovação deste projeto de lei no momento em que o país atravessa uma situação deficitária no que toca à sustentabilidade da economia e da despesa pública? Muito obrigado. Deixe-me só dizer, primeiro, na República de Moçambique, os funcionários
e agentes do Estado são regidos por um estatuto próprio. Naturalmente. Que é o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, que de forma abreviada é designado EGFAI, que foi aprovado pelo decreto 10/2017, de 1 de agosto. Os funcionários parlamentares são igualmente regidos por este estatuto, como parte integrante dos funcionários do Estado. No entanto, os funcionários parlamentares, como outros órgãos de soberania, tais como a autoridade tributária, tais como os tribunais, o seu mecanismo de funcionamento obedece a uma especificidade, a métodos específicos que são inerentes ao próprio, à natureza, portanto, da função dos agentes parlamentares. Ou seja, os órgãos de soberania de Moçambique, os seus métodos de trabalho, as suas especificidades, o seu mecanismo de funcionamento interno, difere um pouco daquilo que é o funcionamento de outros setores do Estado. À semelhança do Parlamento, nós temos a autoridade tributária. À semelhança do Parlamento, nós temos, por exemplo, os tribunais. À semelhança do Parlamento, temos algumas empresas, por exemplo, participadas pelo Estado. É importante reter isto. Olha, estes órgãos de soberania, ao, portanto, obedecerem a dinâmicas e especificidades próprias, implicam uma natureza de trabalho que naturalmente precisa de uma compensação em termos remunerados. Não só. Isto decorre de um comando legal, inspirado, portanto, do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. Este é um decreto que foi aprovado e que decorre de um comando geral que é do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. Mas é preciso compreender, se olharmos um pouco para a sua questão, que olha para a atual conjuntura do país, é preciso compreender que a aprovação deste decreto não implica tacitamente a entrada em vigor do seu funcionamento. Pois bem. O seu funcionamento implica a criação de toda uma série de condições técnico, materiais e, sobretudo, financeiras para que este decreto entre em vigor. O que se fez agora é, naturalmente, a aprovação do decreto como forma de garantir, portanto, a anuência jurídica, que é, naturalmente, dar um condimento jurídico à classe. É preciso profissionalizar a classe dos parlamentares. É preciso institucionalizar a classe dos parlamentares. É preciso criar uma carreira específica dos parlamentares, que outrora, em algum momento, estavam desprovidos de um decreto, de um instrumento jurídico que os protege. Estes funcionários precisam de proteção. E este decreto vem na onda de um processo na qual estes funcionários lutaram para adquirir esta afirmação. Uma coisa é importante, é que, à semelhança dos parlamentares, é preciso que as outras classes específicas de trabalhadores de Moçambique também lutem para o melhoramento do seu estatuto. Os professores, os enfermeiros, os diplomatas, por exemplo, precisam também de reafirmação, precisam de lutar pela reafirmação da sua classe. O estatuto dos funcionários... Portanto, em suma, considera que estas regalias no âmbito deste projeto de lei aprovado não contradizem aquilo que são os atuais objetivos de desenvolvimento do país, não são exagerados? Não, antes pelo contrário. É a resposta clara de um processo permanente de luta da classe trabalhadora. É a resposta clara de um processo de luta de autoafirmação das classes. É a resposta clara de um processo em que as carreiras específicas procuram autoafirmar-se dentro daquilo que é todo um quadro de melhoria das suas condições de trabalho, sobretudo a remuneração. O que eu estou a dizer é que é preciso que as outras classes específicas, as outras, que lutem para a afirmação ou melhoramento do seu estatuto.
E mais, eu disse aqui que, dada a conjuntura atual do país, há de ver que a entrada em vigor deste decreto vai requerer a criação de toda uma série de condições técnico-materiais e, sobretudo, financeiras para a sua entrada em vigor. O que se fez agora é a garantia jurídica, portanto, desta classe, a proteção desta classe. Aljama, penso que ficou essencial. Ismael, que estamos a falar de 103 milhões de meticais. Onde buscar este valor, que inclusive o país precisa para suprir necessidades em outros setores de atividade que entende-se pelos procedimentos já feitos em outros fóruns sociais, serem mais urgentes de ter assistência? Bom, obrigado mais uma vez. Deixa-me primeiro começar citando um dos escritos de Karl Marx. O Karl Marx diz que a história da sociedade até os dias de hoje é a história da luta de classes. E isto foi escrito por Karl Marx há muito tempo atrás. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é, de facto, justo que cada classe social, sobretudo aqui falando objetivamente de funcionários do Estado, eles lutem para melhorar as suas condições de vida. Ademais, não podemos, enquanto cidadãos nacionais, criticar porque uma classe social teve determinados benefícios derivados da sua luta pela consolidação da classe. Agora, também é preciso se dizer que o Estado, através do governo, tem que definir prioridades. Isso também tem que ficar claro. Exato. O que nós temos que perceber, e eu acho que aqui a Assembleia da República, mais uma vez, peca pela forma como se comunica para aqui fora, portanto, para nós, o povo moçambicano. A Assembleia da República não traz consigo aquilo que é a partilha de informação que permita uma análise mais objetiva sobre estas questões, porque era bom que a Assembleia da República nos dissesse, efetivamente, qual é o salário base desses funcionários. Isto ia permitir clareza, porque estamos a falar aqui, que é preciso perceber, de funcionários, alguns que não estão em nenhum cargo de direção e chefia. Estamos a falar de motoristas, de serventes, dos estafetas, dos auxiliares das bancadas, parlamentares, etc. São pessoas que são iguais a quaisquer outros funcionários de qualquer instituição de Estado. Este é o primeiro aspecto que é preciso ficar claro. O segundo aspecto que é preciso ficar claro: há dentro da administração pública nacional instituições com salários extremamente absurdos, salários até superiores a de ministros e de deputados e etc., que não se diz absolutamente nada. Estamos a falar de instituições como o Banco de Moçambique, como a Autoridade Tributária. Os juízes tiveram há pouco tempo a aprovação do novo Estatuto dos Magistrados Judiciais e da Procuradoria-Geral, que também recebem salários aceitáveis, têm exatamente as mesmas regalias que tem neste estatuto para cargos de direção e chefia, tem direito à residência, tem direito à segurança, tem direito à viatura. Portanto, eu acho que não podemos ver o problema por aí. Terceiro aspecto: 103 milhões de meticais para aquilo que é a dimensão do Estado moçambicano. Eu poderia dizer que são quantias bastante ínfimas para aquilo que é a necessidade do Estado. Eu estou a olhar para o Estado. Exato. Agora, há um paralelismo que nós enquanto cidadãos, temos que fazer. É olhar para a pertinência, para a necessidade. Olhar para o médico, para o professor, para o enfermeiro, para o polícia, e etc. E dizer assim: olha, mas o governo, vocês estão a viabilizar estas propostas, porque não podemos nos esquecer que a Assembleia da República, enquanto fazedora de leis, não tem dinheiro. O dinheiro anda nos cofres geridos pelo Ministério das Finanças. É o Ministério das Finanças que vai dizer à Assembleia da República avança ou não avança. Então, aqui requer-se uma mão um pouco mais dura do governo, no sentido de dizer assim: meus amigos, concordamos que é necessário, que é pertinente, que é oportuno, mas neste momento temos outras prioridades. E a prioridade que nós temos neste momento
é o subsídio aos médicos, é o subsídio aos professores. Eu estive a ouvir há poucos dias no noticiário que foram suspensos os professores de Niassa e ninguém se perguntou. Os professores foram suspensos, sim. Quer dizer, os salários dos professores foram suspensos, sim. Quem é que vai dar aulas aos alunos? Ninguém se perguntou isso. Não sei se posso perceber. Ninguém perguntou isso. Sim. Portanto, há professores ou há turmas de estudantes, filhos nossos, que não vão estudar em Niassa. Por quê? Porque o governo de Moçambique suspendeu contratos, portanto, suspendeu salários, alegadamente por má contratação. Portanto, são daquelas coisas que às vezes roçam um pouco a total absurdo, porque não faz sentido que um professor tenha 1, 2, 3, 4 anos de trabalho e hoje vai dizer que o processo de contratação deste professor não seguiu os trâmites. Mas não seguiu por quê? Quem é que esteve atrás do processo? Quem? Era melhor deixar os professores trabalhar e garantir que as escolas funcionassem, enquanto regularizassem os processos, quer ou de substituição ou de regularização dos contratos dessas pessoas. Para concluir, o que eu quero dizer aqui é que nós, enquanto governo, assistimos dia após dia um total atropelo daquilo que são as necessidades reais. Portanto, o nosso governo não consegue corresponder às expectativas. Eu não digo que a culpa é da Assembleia da República, a culpa não é da Assembleia da República. Nós temos uma Assembleia da República que anda a reboque do governo. Portanto, tudo que a Assembleia da República aprova nunca é por iniciativa própria, é sempre por iniciativa do governo. Portanto, se o governo quer efetivamente que se melhore a vida dos médicos, dos professores, cabe a este governo fazer as propostas e entregar à Assembleia da República. Ao criticarmos o Parlamento por ter aprovado estas regalias para pessoas que também são nossos filhos, portanto, isto demonstra que nós estamos a separar, nós não estamos a olhar para o objetivo central. Portanto, aqui o que tem que acontecer, o que tem que ficar claro é que o governo é incapaz de criar condições, enquanto os outros órgãos de soberania, como o Legislativo, que é a Assembleia da República, o Judicial, que é os tribunais, conseguiram em algum momento ultrapassar estas questões. Já temos um novo Estatuto dos Juízes, já temos um novo Estatuto agora dos funcionários parlamentares, e o governo onde é que fica com os seus funcionários? O professor, o médico, onde é que está? Por que o governo não cria essas condições? Penso que ficou o essencial. Volto a lançar a provocação para algemar o país tem mais de 700 mil pessoas sem habitação. Uma situação torna-se cada vez mais caótica agora com esta situação de conflitos em Cabo Delgado que tem estado a provocar cada vez mais aumento do número de pessoas desfavorecidas. Estamos a falar de um país que ainda se debate com desnutrição crónica a pessoas que não têm o que comer, e vemos uma situação em que a Assembleia da República aprova regalias para subsidiar a alimentação de funcionários que já têm um salário base para garantir a sua subsistência e dos seus familiares. Olhando para esse paradoxo, até que ponto era urgente esta acomodação ou a criação de condições para uma melhoria de vida de funcionários públicos quando temos uma maioria que não tem o básico? O processo de desenvolvimento ou de crescimento econômico e social de um país obedece a dinâmicas e especificidades próprias. O processo de luta pela autoafirmação das classes é constante, é dinâmico. Nós não podemos criticar um mecanismo em que trouxe a melhoria das condições de vida e ou, entre aspas, de uma determinada classe. O que nós temos que lutar é que haja oportunidades iguais para todos. E, portanto, este processo é paulatino, é contínuo. Este é um pontapé de saída, temos que saudar, porque é um processo. Estamos a falar de funcionários e agentes parlamentares, e muito bem disse o meu colega, estamos a falar de funcionários parlamentares que estavam desprovidos de um mecanismo, de um instrumento jurídico que os protege. Estes funcionários precisavam de um instrumento para os proteger. Agora, é preciso que, à semelhança dos funcionários parlamentares, outros setores, tal como a classe dos professores, tal como a classe dos polícias, os médicos, precisam de afirmação. E à medida que o processo de desenvolvimento vai se evidenciando, existem setores que nós precisamos de... Há prioridade, sim. O país precisa, por exemplo, de melhorar as condições dos extensionistas ao nível da base. Mas se olharmos não precisa... muito nesta variante de comparação de setores
portanto, deputados a olharem para os professores, ou é a comparação de deputados médicos, agentes parlamentares versus funcionários de outros setores de atividade? Vamos olhar para os grandes desafios do país neste momento. A questão, por exemplo, dos deslocados de Cabo Delgado, a situação da desnutrição crónica, situações mais urgentes que precisam de resposta. Se olharmos para esta aprovação versus essas situações. Olha, se olharmos, por exemplo, a questão dos deslocados de Cabo Delgado, neste momento, como resposta da situação de precariedade social em que o norte de Moçambique vive, por exemplo, o governo de Moçambique respondeu com a criação de um organismo específico para atender às questões específicas de desenvolvimento no norte de Moçambique. Este organismo chama-se ADIM, que é a Agência de Desenvolvimento do Norte. A Agência de Desenvolvimento do Norte tem como mandato criar condições para o melhoramento, portanto, de toda uma série de condições de vida ao nível da base. Em Cabo Delgado, não só, mas sobretudo em Nampula, e estamos a falar de todas as províncias do Norte. Os deslocados de Palma têm uma resposta clara. Há um plano de ação que foi criado ao nível do governo. Este plano de ação, recentemente nós vimos, a ADIM angariou cerca de 30 milhões de dólares, portanto, num mecanismo de resposta à situação da precariedade social dos deslocados de Palma. Os parceiros de cooperação internacional, através daquilo que foi o apelo do governo de Moçambique, deram uma resposta positiva e deram uma luz verde para, portanto, o melhoramento das condições de vida. O Banco Mundial deu uma resposta clara. Portanto, há esforços visíveis do governo de Moçambique tendente a melhorar as condições de vida dos deslocados de Palma. Há esforços visíveis do governo de Moçambique tendente a melhorar as condições de vida habitacionais, por exemplo, das pessoas deslocadas. Há respostas visíveis, por exemplo, do governo. Temos exemplos claros, não só na zona de conflito, que é em Palma. Temos respostas claras em Nampula. Temos respostas claras, por exemplo, na Zambésia. Portanto, existe todo um mecanismo, existe um plano de ação concreto que nós estamos a observar, portanto, como forma de melhorar as condições de vida. E é preciso compreender uma coisa. A agenda de desenvolvimento, ela não pode ser vista de forma vertical. Toda e qualquer agenda de desenvolvimento tem que ser vista de forma holística, no sentido de que a integração dos setores tem que ser observada de forma transversal. A questão da habitação tem que ser associada à questão da alimentação. A questão da nutrição tem que ser olhada para a questão, por exemplo, de nudez. Não só, mas temos a questão das escolas, dos hospitais, não é? Do espaço para cultivo. A atividade básica das populações de Moçambique é a agricultura de subsistência. É preciso que haja um espaço. Temos o projeto Sustenta, por exemplo. O projeto Sustenta está a trazer frutos claros naquilo que é a necessidade de empoderar as comunidades locais. A agricultura está a trazer frutas. Recentemente houve, por exemplo, o relançamento da cultura do algodão. Recentemente houve um mecanismo em que, no Choque, por exemplo, o governo de Moçambique deu resposta à questão do escoamento dos produtos e o mercado para expor os produtos. Recentemente, por exemplo, nós vimos, e portanto, há toda uma série de ações que estão sendo criadas como resposta clara daquilo que é o cometimento do governo para o contínuo melhoramento das condições de vida das populações da Vila da Base. E as populações de Palma que estão integradas. Vamos ouvir a outra parte, Ismael Inhacuco. Estamos a falar de um momento em que as organizações, sobretudo da sociedade civil moçambicana, contestam e recomendam, sobretudo já em algumas publicações ou cartas endereçadas ao Presidente da República para que tome alguma posição no sentido de vedar ou de não promulgar este projeto de lei ao chegar às suas mãos, e que há já algum indício de manifestações, inclusive para os próximos dias. Há mensagens a circular nesse sentido, que a sociedade de facto não está a interpretar nestes mesmos moldes. O que é que está a falhar na comunicação desta intenção, num contexto em que entendemos que os parlamentares, a olhar para os deputados, são figuras que estão juntas ao povo? Olha, Mustafa, o que está a falhar, mais uma vez, é a falta de abertura do governo, a falta de integridade do governo, a falta de clareza do governo, a falta de transparência do governo e, sobretudo, a falta
da seleção ou da escolha das melhores alternativas para a satisfação das necessidades do povo moçambicano. Senão, vejamos, eu quero trazer aqui alguns exemplos só para ficar claro, ok? Exato. 100 milhões de dólares, 100 milhões de meticais, eu vi a proposta orçamental do Ministro das Finanças, 100 milhões de meticais são os qualquer coisa como 2 milhões de dólares, ok? Eu prefiro falar de dólares porque são números mais fáceis de se dizer. São 2 milhões de dólares que nós não queremos que se aloquem aos funcionários parlamentares. 2 milhões de dólares. Exato. A quando do IDAI, o governo de Moçambique recebeu 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares. Está nos relatórios. Foi entregue à Assembleia da República. Dos quais incluía dinheiro para dar aos médicos, dinheiro para comprar material de Covid, nomeadamente testes e etc. Desculpa, estou a falar do IDAI, estou a falar de Covid. Recebemos esse dinheiro. Onde é que está esse dinheiro? Qual é o médico que recebeu algum subsídio? O que é que está a acontecer com os funcionários do Hospital Central que há 4 meses não recebem salários? Isto não é culpa do Parlamento. Isto é culpa de um governo incapaz de gerir o país. Segundo exemplo, o IDAI, 700 milhões de dólares. A Beira continua completamente arrebentada. As famílias que perderam casas, que perderam bens, que perderam tudo, até hoje não foram ressarcidos porque o gabinete não funciona, porque o diretor do gabinete ora vive em Maputo, ora vive na Beira. Quer dizer, eu estou a dizer é que nós, enquanto cidadãos moçambicanos, continuamos a bater sempre na tecla errada. Por quê? Porque olhamos o Parlamento como o elo mais fraco do sistema. Esta aqui é a verdade. O Parlamento é um Parlamento que anda a reboque do governo. O Parlamento é um Parlamento que nunca teve iniciativa de lei. Se o Parlamento nunca teve iniciativa de lei, aonde que estão estes da sociedade civil que não criticam o Parlamento sobre a necessidade do Parlamento ter iniciativas de lei e não ficar a reboque do governo? É isto que é mais importante. É dizer ao Parlamento, olha, vocês enquanto parlamentares gozam em primeira instância do poder legislativo. Legislem vocês sobre o salário do médico, sobre o salário do professor, e depois vamos ver qual é a resposta do governo. Porque o governo, se a Assembleia da República aprovar um estatuto para o médico, para o professor, para não sei o quê, se o governo simplesmente tem que cumprir, ok? Vai inventar, obviamente, a história de capimentação orçamental para não executar no momento, mas fica aquilo que disse o Amado, a questão jurídica resolvida. Aguardemos no momento em que o Estado vai ter condições, mas a questão legal de direitos estará lá. Olha, eu quero dar um outro exemplo, que é a questão das dívidas ocultas. Nós tivemos aqui dívidas ocultas, foram 2,2 mil milhões de dólares. Estamos a falar de 1.100 vezes mais do que o dinheiro que nós queremos dar aos funcionários parlamentares. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está? O que a Procuradoria está a fazer? O que a Procuradora já recolheu? É isto, é esta falta de clareza do governo, esta falta de vontade política até, porque há uma proposta que eu tenho avançado sempre nestas questões. Eu digo que o país está a precisar urgentemente de um pacto ou um acordo de estabilidade e crescimento, onde claramente as bancadas na Assembleia da República aprovam uma lei que diz assim, que o Estado moçambicano ele guia-se por este princípio. O Estado moçambicano daqui a 10 anos quer um médico a oferir um salário de X, quer um professor a oferir um salário de X. Um pacto de estabilidade e crescimento. Queremos metas orçamentárias, queremos consistência, consolidação de contas públicas, em que nenhum governo, seja ele de que partido vier, mexa naquelas metas. Portanto, é isto que nós queremos dos nossos parlamentares. É isso que nós, enquanto povo, temos que exigir dos nossos parlamentares. E não discutir porque o meu irmão, quem está ali é meu irmão, que também é funcionário. Eu sou funcionário no Ministério, mas o meu irmão é funcionário no outro. Qual é a diferença do Ministério da Indústria e Comércio e dos funcionários parlamentares da Assembleia? Não há nenhuma diferença. Então, nós quer dizer, o nosso debate não pode ser este. Nós abraçamos mais lutas enquanto povo moçambicano. E a sociedade civil tem que ser chamada à reflexão.
ao invés de discutir o salário e fazer cartas ao presidente para discutir o salário dos nossos irmãos funcionários da Assembleia da República, façam cartas a reclamar o aumento do salário para os professores, façam cartas a reclamar o aumento do salário para os médicos. É isto que é importante. Olha, não se vai falar, honestamente, não se vai falar aqui de dinheiro por causa de 100 milhões de meticais. Não se pode. Isto, em termos orçamentais, olhar para a dinâmica da economia nacional, 100 milhões de meticais nem chega ao salário anual do Conselho de Administração da EDM. O salário, o grosso do salário do Conselho de Administração, não estou a falar de todos os funcionários. Atenção, estou a falar da direção da EDM. Os seus salários podem ultrapassar esses 100 milhões de meticais. Do que continuarmos a criticar esta conquista, eu chamo isso de grande conquista da classe dos funcionários parlamentares. É preciso lutar pela autoafirmação de outras classes. Temos que saudar isto e apelar para que outras classes, como enfermeiros, polícias, também se autoafirmem. E assim estaremos a criar um tecido social moçambicano no qual todos gozamos dos mesmos direitos. Todos gozamos dos mesmos os deputados, enquanto dignos representantes do povo moçambicano que estão junto às comunidades, são elas, em algum momento, chamadas a fazer este papel e não a tirar a toalha para a sociedade civil? No sentido de fazer perceber de que os outros setores da atividade também precisam de algum engajamento ou de algum acréscimo nos seus salários. É este elemento que a sociedade civil deve, através de estar consciente. A sociedade civil em algum momento perde foco. A sociedade civil está a fazer a sua agenda. A sociedade civil está a reboque da mão externa. A sociedade civil tem que fazer o seu papel para garantir aquilo que é o financiamento que eles vão ter dia a dia. A sociedade civil muitas vezes perde a oportunidade de saudar aquilo que são as grandes conquistas do povo moçambicano e vai cumprindo agendas externas dos seus financiadores. Somos a peça que segura o seu pensamento, somos chamados, portanto, de observar a sociedade civil em Moçambique. Um brevíssimo intervalo. Vamos continuar a debater este assunto no nosso segundo bloco. Vamos a um brevíssimo intervalo. Até já. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Pois bem, estamos de volta, cumprimos a nossa palavra, o intervalo seria mesmo curto, e foi. Vamos voltar ao nosso debate. Algi Imad falava sobre essa questão do fato de, portanto, atirar-se a toalha agora para a sociedade civil e fazer o seu papel, em vez de deixar de criticar os deputados, mas juntar-se os esforços de que outros setores da atividade também conheçam alguma melhoria no que toca a subsídios e salários. Este papel não deveria ser dos deputados enquanto dignos representantes do povo moçambicano. Mas deixe-me só começar por sublinhar um elemento. Há um problema de direcionamento institucional da sociedade civil em Moçambique. Temos que repensar que sociedade civil é que nós temos em Moçambique. A sociedade civil que nós temos em Moçambique está a reboque da mão externa. A sociedade civil que nós temos em Moçambique está a cumprir uma agenda daqueles que financiam
A sociedade civil em Moçambique está a cumprir uma agenda que muitas vezes é alheia às próprias necessidades. Como é que a sociedade civil vai sair às ruas e manifestar-se contra uma conquista clara de uma classe? E que estamos a falar de uma manifestação iminente. Eu penso não que isto não, ainda que seja iminente, mas isto é em contramão. Quer dizer, lutar contra um moçambicano, seu irmão, que teve uma conquista. Isto é o velho ditado do moçambicano caranguejo, que não gosta de ver o outro bem. Não, temos que lutar para que as outras classes também tenham a mesma oportunidade. É isto que tem que acontecer. Vamos finalizar este debate ouvindo Ismael Nhacuco, só para pularmos para outro assunto. Acho que há uma coisa que é importante nós dizermos aqui, que e vai um pouco de encontro com aquilo que estava a dizer o Leonardo. Exato. A Assembleia da República, enquanto órgão legislativo, ele tem definitivamente parar de andar a reboque do governo. Exato. Este é o primeiro entrave que nós temos. Nós temos em Moçambique, isto é bom que a gente diga, porque até depois andamos mais tranquilos. Temos uma Assembleia da República passiva, reativa. Não temos uma Assembleia da República ativa, pujante, que pensa nos problemas do povo. Não temos. E não temos por quê? Não temos porque nós ainda temos sintomas de partido-Estado. Portanto, o partido que dirige o governo, que tem a maioria parlamentar, ainda confundem estas coisas. Confundem, às vezes parece que são membros do governo, às vezes parece que são deputados. Eu penso que este é outro debate. Confundem-se com o governo. Fala estritamente da bancada. Por que é que digo que este é outro debate? Deixa-me só terminar. Vamos nos centrar naquilo que é o tema de análise. Os partidos políticos em Moçambique devem definitivamente rever os seus critérios, portanto, de seleção dos deputados. Não podemos. Esta questão de. Não, mas é que esta questão é uma questão muito sensível no tema do debate. Vamos nos focar no tema do debate. Nós, enquanto cidadãos, temos que assumir que temos uma Assembleia da República frágil e fragilizada pela maioria, portanto, que ainda pensa que isto é partido-Estado. Este é um facto. Mas não podemos achar que parte do povo moçambicano, quando tem uma conquista, é mau. Não. Agora, os deputados, enquanto legisladores, têm competência de fazer. É aí onde eu acho que a sociedade civil tem que entrar. O lobby que fazem para vir aqui à rua, aparecer na televisão, a falar sobre estes processos, é o mesmo lobby que tem que fazer para ir lá ao Parlamento, conversar com os deputados, com as bancadas, e até fazer lobbies para essas bancadas proporem em sede do plenário debates destas matérias. Portanto, isto não é proibido e nada obsta que isso aconteça. Eu quero recordar um aspecto aqui importante. Quando o MDM propôs em sede do Parlamento que se discutisse a partidarização do Estado, uma das questões que era levantada é que os funcionários do Estado deviam ter o mesmo tratamento, ok, fora das amarras políticas, para permitir que cresça um grupo forte de luta pela sua classe. Hoje, os funcionários do Estado têm um Ministério de Administração Estatal e Função Pública, mas não tem um sindicato forte. Ninguém tem coragem de aparecer a dizer, olha, vamos fazer uma associação dos funcionários do Estado, ou vamos criar um sindicato dos funcionários do Estado forte e dar a cara para a luta pelos seus direitos. Então nós não temos isto. Não temos por quê? Porque as pessoas têm medo de represálias. Então é o mesmo problema do partido-Estado. Este aqui é o problema real. E é esse o problema que temos que lutar contra ele. Vamos finalizar esta conversa e temos que olhar para outro tema. Só para concluir, eu quero pedir encarecidamente aos nossos irmãos que tenham atenção de que os funcionários do Parlamento também são nossos irmãos. Que tenham em mente de que o problema não está no Parlamento. O problema está no governo do dia, que deve priorizar os médicos, os enfermeiros, os polícias. É este governo que foi eleito para dirigir bem o país. Então, é esses que nós temos que cobrar responsabilidades de fazer mais pela classe médica.
Estamos O a correr Estado contra tem que o tempo, perceber que temos o dinheiro apenas que 6 recebe- minutos para finalizar a conversa. Nhacuco, peço que demos por finalizado este tema sobre as regalias dos deputados e vamos a tocar outro assunto, esta conclusão da primeira parte da formação de fuzileiros moçambicanos, uma formação ministrada pelos Estados Unidos da América, portanto uma força externa que veio dar suporte aos moçambicanos no combate ao terrorismo, no contexto em que o Presidente da República vincou que não vai permitir que as forças externas estejam no teatro das operações, mas, entretanto, é aberto o espaço para apoio no que toca à formação. E vamos fazer isto versus o fato da Vila de Palma estar ainda a viver uma situação de estabilidade beliscada. Há relatos de alguns ataques esporádicos, sabotagem de rede elétrica. O que é que estes assuntos nos propõem a esta altura de campeonato? Ganhos ou aparente ganhos? Relativamente a esta questão específica, eu gostava de tecer algumas considerações sobre duas vertentes. Primeiro, tendo em conta que temos apenas 6 minutos para finalizar. Portanto, é a resposta clara daquilo que tem sido o apelo constante e permanente de Sua Excelência Filipe Nyusi, Presidente da República, que manifestamente, diariamente, tem vincado sobre a necessidade de potenciarmos, capacitarmos, fortificarmos as nossas Forças Armadas com vista a dar resposta, portanto, ao terrorismo. Exato. Não só. Segundo, esta formação, não só os Estados Unidos estão a formar, é preciso dizer que também os zimbabueanos também estão a formar e os outros parceiros de cooperação também vão formando, vão trazendo aquilo que é sua ajuda. Esta é uma resposta clara daquilo que tem sido um modelo defendido pelo governo de que nós precisamos de apoio, sim, mas é preciso que este apoio se manifeste em forma de capacitação militar, equipamento e outras formas de apoio, mas que não belisquem aquilo que são questões inerentes à nossa soberania. Não podemos, por exemplo, aceitar que venham estrangeiros, que venham outras nacionalidades a integrar as nossas forças. Não. O apoio que nós precisamos é de capacitação. O apoio que nós precisamos é de conhecimento. O apoio que nós precisamos é de know-how. O apoio que nós precisamos é de material. Mas aparente estabilidade, esta estabilidade beliscada, vamos ser um pouco mais objetivos. Sim. As pessoas para defender, nós temos as Forças Armadas e poderia dizer extensivamente as Forças de Defesa e Segurança, que estão preparadas para defender a integridade territorial contra qualquer tipo de ataque. Agora, relativamente, ia também colocar aqui um paralelismo, relativamente àquilo que são os ataques esporádicos, é inerente à própria capacidade e aquilo que tem sido o avanço das Forças Armadas. Há um descomando claro. Há um circular em debandada dos terroristas. Há uma desorientação clara. E esta é a resposta da ação tenaz, da ação vigorosa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, no terreno. Aliás, é preciso compreender que a filosofia e o modelo de funcionamento do terrorismo difere muito da guerrilha, por exemplo. A guerrilha na qual as guerras funcionam numa filosofia onde o atacante procura ocupar uma determinada região que ele eventualmente reclama vitória. Os terroristas não. Funcionam numa base de feed and go. Portanto, eles vão para uma comunidade, vão reabastecer, vão saquear, vão fazer desmandos, assassinar as populações e depois recuam. E, portanto, vamos assistir nos próximos dias a uma situação em que esses ataques vão continuar esporádicos, estão desorientados, vão se esconder atrás de uma monfreira e à noite, na classe da noite, vão atacar um e outro ponto. Portanto, isto é uma resposta clara de uma situação em que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique já estão a controlar o terreno, mas, sobretudo, as Forças Armadas de Moçambique têm demonstrado vigorosamente, portanto, a sua capacidade, portanto, de dar resposta. Nós temos praticamente 3 distritos. Vou ter que interromper o seu comentário. É preciso terminar, vamos portanto, ouvir este raciocínio saudando o Ministério da Defesa naquilo que é o esforço que, mesmo desprovido de meios, tem estado a trabalhar afincadamente
dia após dia, e naturalmente também saudar a resposta dos nossos parceiros de cooperação bilateral ao exemplo, naturalmente, dos Estados Unidos da América, que terminou com sucesso, portanto, esta capacitação dos fuzileiros navais, e vão naturalmente trazer mais um valor acrescentado dentro daquele processo de luta, portanto, esta vitória anunciada no combate aos terrorismos, com a recuperação, é aparentemente, pelo cenário que podemos ler atualmente, da Vila de Palma. O que é que lhe traduz ver hoje alguns ataques esporádicos, sabotagem na rede elétrica e outras ações? A população continua a denunciar que há alguns ataques. Bom, em primeiro preciso saudar aqui a formação que foi feita pelos Estados Unidos, a par daquilo que está a acontecer com os outros países. Portugal agora anunciou também a formação para a Força Aérea e comandos. É preciso saudar isto. Mas o que tem que ficar claro aqui é esta narrativa do governo de que não precisa, não quer apoio externo, que isto belisca a soberania. Eu quero apelar ao governo para que evite esse tipo de discursos, até porque sabemos que são meramente discursos, porque na prática o governo já ensaiou com mercenários aqui e não eram mercenários moçambicanos, eram pessoas de fora e em nenhum momento puseram em causa a nossa soberania. Repare que a SADC aprovou um pacote de apoio para Moçambique, de material de guerra, nomeadamente aviões militares, inclusive até um submarino. E a pergunta que eu coloco é: temos algum moçambicano que saiba como é que se pilota, não sei se esse é o termo certo, um submarino? Eventualmente não. Aqueles aviões de guerra que estão a bombardear lá no teatro de operações dos mercenários e dos outros, temos moçambicanos que sabem pilotar. Vamos ser flexíveis, estamos na reta final. Ismael, a palavra é de Ismael. Pode prosseguir com as palavras finais. Não posso permitir que em pleno programa assista o meu colega com algum déficit de informação. Deixa-me terminar. Vamos ser breves, companheiros, estamos mesmo na reta final. A Marinha moçambicana está provida de homens que sabem pelo Estamos mesmo a dar o ponto final. Ismael Nhacuco, infelizmente, não poderá prosseguir com este pensamento. Estamos a finalizar o debate e penso que ficou essencial nesta conversa de hoje. Olhamos essencialmente para dois grandes temas que marcam a atualidade, que este projeto de lei que aprova o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar, mas também olhamos para o fim da primeira formação de fuzileiros moçambicanos por parte dos Estados Unidos da América, este cenário de estabilidade beliscada na Vila de Palma depois das Forças de Defesa e Segurança terem iniciado total controle daquele local. E ao fim do Grande Fórum esteve na moderação de Mustafa Leonardo, marcou compromisso para a próxima segunda-feira, quando forem 20h30. Boa noite.